né? Tá muito gostoso. Hoje temos uma participação especial aí, internacional, estamos muito felizes com isso. Tem sido muito bacana esse momento que a gente está aqui junto para o aprendizado e também para uma questão social, né? A gente está muito feliz por já ter arrecadado R$ 5.490 com esses ingressos aqui para o Time Talk, para beneficiar as instituições, né, meninas que fazem, e o Instituto do Prematuro, que estão com uma causa bem importante aí, né, as meninas que fazem na época aí do Covid, fazendo umas marmitas para moradores de rua, e o Instituto do Prematuro que atua aí desde sempre, né, não só na pandemia, ele já é um projeto já que acolhe essas crianças. Queria falar para vocês que não há necessidade nenhuma de fotografar, filmar, não é permitido, na verdade, sendo que a gente está com o canal do YouTube e vocês vão ter depois essa aula na íntegra, tá bom? Então, não tem necessidade e a gente vai parar a gravação dessa aula no momento que for passar vídeos, que a autorização para replicar esses vídeos a gente não tem, só para passar nessa aula, combinado? E é isso, acho que agora a Aline vai apresentar o nosso time de hoje, que está grande, né, Aline? Exato, obrigada, Luciana. Fala da Pilar. Então, mais uma vez, queria agradecer a parceria de todos que estão participando nesse projeto bastante grande, foram muitos envolvidos, né, construído a muitas mãos. Obrigada, Luciana da Aptos, que está aí presente, né, em todos os eventos, nessa grande parceria. Então, a gente agora está no nosso quarto encontro. Hoje, como a Luciana referiu, o nosso time é grande, então nós temos a Pilar, que é de fora, que trabalha nos Estados Unidos, já vou apresentar todo o currículo dela para todo mundo, e nós temos 2 tradutoras voluntárias, a gente tem muito a agradecer vocês, Karina e Larissa. Karina é terapeuta ocupacional, trabalha na Clínica Aptos e é certificada em integração sensorial, e a Larissa, ela é estudante de medicina da Universidade do ABC. Então, obrigada, super equipe de apoio, né? Temos a Paula, que está com a gente, é a pessoa da tecnologia, que vai nos dando um apoio aí a tudo que ocorrer. E queria apresentar a nossa palestrante de hoje, que é a Pilar, uma pessoa muito querida, doutora em terapia ocupacional pela Nova Southern University em 2002. Ela tem capacitação avançada em integração sensorial de ERS, tratamento do desenvolvimento neurológico e prática avançada. Tem mais de 20 anos de experiência de trabalho com crianças e suas famílias. Ela é membro adjunto de universidades para programas de mestrado e doutorado e é membro do Comitê de Interesse Especial em Processamento Sensorial da AOTA, que é a Associação Estadunidense de Terapia Ocupacional, como coordenadora de liderança e gestão. Ela tem consultório privado desde 2005 e atualmente ela possui a maior instalação ambulatorial pediátrica do condado de Palm Beach, com 2 sedes. Então, a gente tem muita bagagem aí para a gente aprender com ela, né? É muito comprometida com o campo da terapia ocupacional e oferece capacitação a novos profissionais e estudantes para excelência na prestação de serviços em sua prática. E também atua na capacitação de serviços de saúde, médicos e suas famílias. Bom, eu e Luciana conhecemos a Pilar, estivemos com Pilar o ano passado na Therapy West, ela foi a nossa supervisora, né, atuou bastante aí no curso de capacitação avançada, né, no grupo da Erna Blanche. Então, foi com muito prazer, assim, que a gente tem hoje de poder recebê-la com muito carinho, né. Exatamente um ano, né, Aline? Faz exatamente um ano, tivemos, assim, um ano, Pilar, que estivemos juntas, exatamente, esta semana. E aí, essa apresentação hoje ela vai ser em inglês, com tradução para o português, com o apoio das nossas tradutoras. Espero que a gente tenha um excelente momento. Quem quiser fazer perguntas durante a apresentação, já vai fazendo aqui no chat, porque a hora que terminar a apresentação dela, a gente já passa essas perguntas, e quem quiser abrir o vídeo e perguntar diretamente, também sinta-se à vontade quando terminar a apresentação, que aí as nossas tradutoras vão fazer a tradução para a Pilar responder para a gente, tá bom? Então, mais uma vez, queria agradecer a todos que estão aqui, né, pelo apoio ao projeto, apoio, sobretudo, às doações, né, aos projetos sociais que precisam muito dessa junção de forças, né, e a gente teve muito sucesso nessa junção com todos vocês e os nossos participantes. Então, hoje o time é grande. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar? Sim.
vamos a empezar. I'm going to start in English. I'm going to probably go back and forth between English and Spanish because my brain works like that. So just bear with me. If you have questions, just you can interrupt at any time and ask any questions you may have, okay? Are you going to translate right away or should I give time? I'm so sorry, I'm here. Okay. It's just Karina, she just had a problem with her wife and she's temporarily unavailable. But oi pessoal, tudo bem? Eu sou Larissa, para quem não me conhece, como fui apresentada. Então, ela falou que vai falar um pouquinho em inglês, um pouco em português, em espanhol, vai e volta, e quando tiver dúvidas, então sintam-se à vontade de perguntar. Okay. So my contact information is right here. You may have this PowerPoint. Hold on, my computer is slow down. Sorry. I don't know what's happening. I think we have some delay, right? Yes, there's some Okay. difficulties, technical difficulties here. I'm gonna stop this and try again. Ela tá com um pouquinho de delay, pessoal. Ela acho que vai parar a apresentação e voltar. Oh boy. So I don't know if this is because I have too many videos, but the PowerPoint is frozen on me right now. So to start with, why don't you tell me, if people want to answer the question, what is dyspraxia or what do you know about dyspraxia while I deal with this problem? Bom, então enquanto ela tá aí com esses problemas técnicos, ela pergunta se alguém tem alguma resposta, se alguém sabe um pouco sobre o que é dispraxia, enquanto ela tá resolvendo e quiser conversar um pouco. So you're expecting them to answer, to open their either in audios? the chat or verbal, and if you can read from the chat, that would be great, so I can... Pilar? Okay. Yes. Mira se es posible salir de chat y volver. Okay, I'll try to do that, because my whole computer is totally frozen. Então, quem quiser comentar no chat ou falar por aqui o que é a dispraxia. Estamos en el cuarto encuentro de praxis hoy. Y creo que tuvimos un poquito de praxis. E vou falar em português, desculpa. E o que mais... Não, go ahead. A mensagem mais importante que tem ficado dos encontros para todas nós é que a praxis ela é requerida, sobretudo, diante de uma nova ação, né? Então, quando eu me deparo com uma aprendizagem de uma nova ação, ali eu tenho a requisição do processo de praxis, né? À medida que eu aprendo aquela habilidade, a gente tem já introjetada em nós aquela habilidade, e ali eu não tenho a exigência da praxis com um novo planejamento, exigência da ideação e de um novo processo. Acho que um resumo, pessoal. Alguém quer me complementar? Lu, quer completar alguma coisa, Lu? O silêncio, né? E aí hoje a gente vai entrar um pouquinho mais quando a criança tem essa disfunção, né? Quando a praxis não acontece de uma forma espontânea e realmente ela precisa de ajuda, quando a criança precisa de ajuda, e como tudo isso interfere no cotidiano, né? Então, Exato. O Pilar vai fazer esse link aí de tudo que a gente já veio vendo nesses outros encontros. Yes. This is the only thing I can access right now, so we're gonna just go for it. We may not have videos, but we'll figure it out. Can you see this? Ok. Okay. Yes, we can. Okay.
So you have my contact information on your PowerPoint handouts. You can contact me here for any questions or any training that you may want to engage with. Uhum. Gente, esses são os contatos da Pilar. Se vocês precisarem de algo, podem enviar no e-mail dela e vocês podem se conectar através disso. Okay. So when we talk about praxis, we talk about the ability to conceptualize, plan, and successfully complete motor actions in novel situations. Ok, quando a gente fala sobre praxis, a gente fala sobre a habilidade de conceitualizar, planejar e completar habilidades motoras de forma com sucesso, né? Em novas situações. That you have learned, if you have a skill that you have learned, and you do it again, it's usually not practice. So a learned skill that you do once and again is not practice. A new skill that you engage in, it's practice. Okay, sorry, Pilar, have someone that the connection is open and I can hear you. So, pessoal, por favor, se tem alguém com a conexão aberta, tem ruídos, e eu não estou conseguindo ouvir a Pilar. Se você puder desconectar o seu áudio, eu agradeço. Acho que agora foi, Karina. Obrigada. Sorry, Pilar, go ahead. So what I was saying is, if you are have done a skill several times and it is a learned skill, it's not considered praxis anymore. So something that you engage doing every day, driving a car, getting dressed in the morning, doing your breakfast, if you have done it several times in your life, it's not praxis. Only that first time or that learning situation in a novel situation is when it is considered praxis. Ok. Então, ela está falando que praxis ela é considerada quando ela é a primeira vez que você está aprendendo. Quando você está repetindo, quando você já está, por exemplo, dirigindo um carro, fazendo café da manhã, são situações que você repetiu várias vezes, então não é considerado praxis, não é mais considerado praxis. Praxis é só considerado quando é a primeira vez, quando está em aprendizagem. Okay. So praxis is a naturally emerging skill that develops as the child successfully interacts with people and with objects and the environment. And it supports the child's ability to learn new skills. It occurs by watching people, imitating people, and by exploring the environment. Então, a praxis é naturalmente a imersão das habilidades, né, no desenvolvimento dessas habilidades, com a interação com pessoas, com objetos, com ambientes, e essa criança, ela vai aprender essas novas habilidades assistindo, imitando e explorando esses novos suportes, né, esses novos suportes de estímulo. So praxis is composed of 3 main skills: ideation, motor planning, and execution. Então, a praxis ela é composta por três questões, né? Que é a ideação, planejamento motor e execução. É o que forma a praxis. Go ahead. So the ideation is the ability to conceptualize a new activity or new way of performing an activity. So it's that idea, the plan that occurs in my head on how to interact with the environment or how to create something or how to do something in a new way. Então, a ideação ela é a habilidade de conceitualizar novas atividades ou novos caminhos de performar uma atividade. Então, se eu tenho uma ideia na minha mente, então eu vou conceitualizar, né? Eu vou criar essa para performance, né? Para criar essa atividade. Motor planning is the ability to organize my actions and my environment in order to perform that activity.
It includes sequencing, timing of actions, organizing myself in the spatial environment. Então, o planejamento motor é a habilidade para organizar essas ações necessárias para realizar essas atividades. Então, sequenciamento, tempo, ação, o ambiente espacial. And the execution is the motor performance that I can observe that the child's doing, which may be affected by issues that are other than praxis. So execution, when you see somebody being clumsy or performing a task that is not quite coordinated, or it's not true good motor performance, you may have to dig a little bit more because it may or may not be a praxis problem. Então, a execução é um obstáculo, né, para a performance motora. Então, ela é afetada por questões, assim, de alguns problemas no dia a dia. Por exemplo, se você vê alguém desajeitado, com algum problema, ali não conseguindo executar aquela habilidade motora, não significa que ela tenha algum problema com praxis, mas ela pode ter aí uma questão aí na execução dessa atividade. Então, a gente precisa repetir novamente para que ela consiga adquirir essa habilidade. So dyspraxia is the problems or the difficulties that people have with praxis. E a dispraxia Sorry, Pilar. Go ahead, it's okay. Então, dispraxia é um problema que as pessoas têm, né? É um problema com a praxis. Então, é uma falha aí de praxis. So we call developmental dyspraxia the difficulty or the failure to have acquired the ability from birth to perform appropriate complex motor actions. Então, a dispraxia, o desenvolvimento da dispraxia é a falha da aquisição das habilidades de performance, né, dessas ações motoras, né, dessa complexidade das ações motoras. Then it's also difficulties conceiving of, planning, sequencing, or executing novel motor actions based on spatial or kinesthetic aspects. Então, as dificuldades concebidas, né, com o planejamento, sequenciamento, a execução motora, né, dessas novas ações são baseadas no espaço, né, espacialmente, e de aspectos sinestésicos. So the dyspraxia is categorized around some problems related to several things. The first one is transitive gestures, like pantomime tool use, like a child who, for example, cannot use a tool to pretend that he's eating, or a child who cannot change their facial expressions to express happiness and sadness and fear. Then the intransitive actions, which are symbolic gestures, like the babies that are starting waving goodbye and sending kisses. Then comes the imitative actions, such as imitating meaningless hand or body postures. Those are the cases that are like walking next to mom and imitating talking on the phone, or, they imitate mom's postures and things like that. Then comes motor planning, and then the last one is the difficulty conceptualizing novel ways to interact with objects. Então, por exemplo, a criança que ela tem, que são gestos transitivos, por exemplo, imitando a mãe, fazendo algo, imitando gestos faciais. Então, essa criança ela vai ter problemas em categorizar essas ações de imitação, de gestos, né, de imitação do outro. I believe that is it. Yeah, so this practice categorizing all of those five different categories.
difficulties with imitating facial expressions, symbolic gestures, imitating body postures, motor planning, and conceptualizing new ways to interact with objects. Então, a dispraxia ela vai ter essa dificuldade de imitar gestos faciais, imitar o corpo mesmo, a posição do corpo. Então, a dispraxia ela vai ter essas dificuldades com essas categorias. Okay, so now we have to know what is the difference between dyspraxia and other disorders that also affect motor performance. Então, agora a gente vai falar sobre a diferença entre dispraxia e desordens motoras. So the first disorder that we're going to talk about is developmental coordination disorder, or DCD. Então, a primeira que a gente vai falar é o transtorno de desenvolvimento da coordenação. No Brasil, a gente fala TDC. So some people use the term dyspraxia and developmental coordination disorder interchangeably, but they're not the same. They're fundamentally different. Então, muitas pessoas usam, né, os termos dispraxia e transtorno de desenvolvimento da coordenação de maneira intercambiável. Então, eles acreditam como se fosse a mesma coisa, mas não é. Eles são totalmente... Os fundamentos são diferentes entre eles. Especialmente na Europa, se usa dyspraxia e... especially in Europe, they use dyspraxia and DCD interchangeably, but it's not the same. So especialmente na Europa, acho que todo mundo entendeu, mas especialmente na Europa, eles usam, né, dispraxia e o TDC como se fosse o mesmo, mas são extremamente diferentes. So the term developmental coordination disorder is a defined condition in the developmental manual of diagnostic manual in the United States. And it has 4 criteria that a child has to meet in order to be diagnosed with DCD. The first one is difficulty acquiring and execution of coordinated motor skills is far below expected level for his age, given the opportunity for skill learning. Então, nos Estados Unidos, né, do DSM, né, que é o Manual de Diagnósticos, tem lá escrito sobre o TDC, né, que é o Transtorno de Desenvolvimento de Coordenação. Então, tem 4 critérios dentro desse TDC, que a primeira é a aquisição e execução da coordenação motora, né, as habilidades de coordenação motora, expected level, especialmente em alguns níveis da idade, né, dando oportunidade de aprendizado de habilidades. Então, tem um transtorno aí nessa execução e adquisição de coordenação motora. El segundo punto, the second the criteria is that the motor skill difficulties significantly interfere with the activities of daily living and impact academic, school productivity, pre-vocational and vocational activities, leisure and play. So it affects their occupational participation. Então, o segundo critério são dificuldades nas habilidades motoras significativamente, né, que interferem nas AVDs e impacta na escola, na produção escolar, nas atividades do cotidiano, né, as atividades vocacionais, no lazer e no jogo. Então, são habilidades que afetam as habilidades ocupacionais mesmo. The third criteria is that the onset is in the early developmental period. So the beginning of this problem starts very early in development. Então, o terceiro critério é que
o TDC inicia bem no início lá do desenvolvimento, né, do período de desenvolvimento da criança. Então, é bem no início desse desenvolvimento. And the last criteria is that these motor skill difficulties are no better explained by any intellectual difficulty, visual impairment, or any other neurological conditions that affect movement. So if a child, for example, has cerebral palsy, which is a neuromotor condition, cannot be defined as having DCD. If a child has intellectual disability and also has motor coordination disorders, it cannot be DCD. In the case of dyspraxia or a somatodyspraxia, because the child also has a foundation of somatosensory processing that is underlying the motor deficit, it's not considered DCD. Então, o quarto critério do TDC é as dificuldades motoras, né, as habilidades motoras não são melhores explicadas de questões assim, intelectuais. Então, ai, meu Deus. Problemas visuais, questões de base neurológica, condições de base neurológicas que afetam o movimento. Sorry, Pilar, you gave an example, but I couldn't understand something. Can you explain again? A child with cerebral palsy, parálisis cerebral, with cerebral palsy, because he has a neuromotor disorder, a neurological disorder that affects the motor production, it's not considered developmental coordination disorder. Ok. Então, uma criança que tem paralisia cerebral... Sorry. Por exemplo, uma criança que tem paralisia cerebral, se ela tem alguma questão aí, cognitiva, intelectual, aí não é considerada TDC. So the same thing happens with a somatodyspraxia or a dyspraxia that is based on a somatosensory problem. Because it has a somatosensory foundation, it cannot be considered developmental coordination disorder. It's a dyspraxia or a praxis that has a somatosensory foundation. Então, por exemplo, a dispraxia, ela tem uma base somatosensorial, mas não significa que se tem uma base somatosensorial, quer dizer que tem TDC. I think no es TDC because it has a sensory problem. Okay? So dyspraxia... Não é TDC porque tem problemas sensoriais. So dyspraxia is not in the development in the DSM-5 in the manual of diagnostic manual of the United States of America. It is not a diagnosable disorder. It is just a cluster of symptoms of a child that has coordination problems that do not classify as developmental coordination disorder because it also has other symptoms like somatosensory problems, if that makes sense. Yes. A dispraxia, ela não está dentro do DSM, porque ela não é um diagnóstico, né? Ela vai ser, a gente vai observar, né, a dispraxia quando a criança mostra problemas de habilidades motoras. Então, ela não vai entrar como um diagnóstico, mas sim como uma observação aí do desenvolvimento dela motor. Perfect. So, the disorders that we have to differentiate CDC from are neuromotor disorders like cerebral palsy, generalized developmental disorders and cognitive disabilities, autism spectrum disorders, and we're going to eventually later on talk about bilateral integration and sequencing and practice on verbal command because that's a little bit confusing in the literature, but we're going to talk about them. Então, outras desordens motoras para diferenciar do TDC as desordens neuromotoras, desordens no desenvolvimento generalizado,
desabilidades cognitivas, autismo, integração bilateral e desordem de sequenciamento e praxis do comando verbal, no comando verbal. Ok. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Vocês têm alguma pergunta? Oi, Pilar, eu tenho. Sim. Então, um pouco para tentar fazer uma síntese e ver se é isso mesmo que eu compreendi. Então, quando a gente vai diferenciar uma dispraxia de um transtorno de coordenação, a gente está dizendo que a dispraxia, ela também apresenta alguns requisitos de dificuldades na coordenação motora, entretanto, a sua base é sensorial. Sensorial. Uhum. Sim. E é isso que o diferencia do transtorno de coordenação motora, que não tem como base o processamento sensorial que leva àquela dificuldade de transtorno de coordenação motora. Exacto. So what happens is that you're going to see children that have difficulties with motor coordination, but you do clinical observations and they're good. They don't have somatosensory problems. They don't have vestibular proprioceptive problems. And you're like confused. Why is this child so uncoordinated, right? And it happens to be this developmental coordination disorder that is very, it's like a motor learning problem, right? But they have good somatosensory feedback. Então, quando você vai observar uma criança que é um pouco, tem algumas questões ali nas habilidades motoras, mas ela não apresentou questões proprioceptivas, você olha para ela e fala, nossa, essa criança, ela é boa. Sorry, Pilar, you gave like a lot of information, but the last one, can you just be slow? Yes, I'm sorry. I tend to do that. So what I'm saying is that you do the clinical observations and the three major systems, proprioception, tactile, and vestibular, test good. And the child has good feedback, somatosensory feedback, but they still do not have good motor learning. Então, essa criança, ela não apresenta dificuldades nos três sistemas de propriocepção, tátil e motor. Então, você fica assim, vestibular, então você fica, nossa, essa criança é boa, mas na hora da aprendizagem, ela tem dificuldades. Então, quando você está observando essa criança, fica um pouquinho difícil, é um pouco complicado entender que ela não, na hora da aprendizagem, que ela tem essa dificuldade, ela apresenta. Entonces, Aline, cuando tú le haces un DCDQ, un test de DCDQ a un niño con somatodispraxia, le va a salir positivo. El DCDQ está mal. Pero hay niños que tienen un DCDQ malo, que las observaciones clínicas le van a salir buenas. Ese es el patrón, el perfil del niño con DCD, que tiene observaciones clínicas buenas, propriocepción vestibular y táctil está bien, somatosensory feedback está bien, pero no tiene buen aprendizaje motor. Ese es el niño con DCD. ¿Sí? Ok. Entonces, we're going to see that we have different types of praxis difficulties or different types of dyspraxia. Okay? Aí uma pergunta acá, não sei se poderia ser a hora. Sí, claro. Larice? Oi, minha dúvida é se no TDC a criança demora mais tempo para automatizar o aprendizado. Que, por exemplo, na dispraxia são uma coisa nova, né? Diferente. E no TDC, no caso também, ela demora mais para automatizar, ela tem uma dificuldade maior para automatizar? Yo creo que los dos, ¿cómo te queda más fácil en español o en inglés? Los dos niños les va a costar mucho trabajo automatizar
el patrón motor. Yo lo que veo clínicamente es que el niño con dispraxia, una vez que lo aprende, ya lo automatiza y no le cuesta trabajo, right? No puede aprender a montar bicicleta, no puede aprender a bicicleta, no entiende cómo mover los pedales, y cuando empieza a aprender a su cuerpo y a sentir su cuerpo, aprende a montar la bicicleta y ya no tiene más problemas, ¿ok? ¿Entendido? El niño con DCD le cuesta aprender a montar la bicicleta, pero después le cuesta aprender la patineta, y después le cuesta aprender la patineta sin las llantas, porque cualquier aprendizaje motor es difícil. Porque tiene buen feedback, porque él tiene buen feedback, pero no tiene buen aprendizaje motor. Acho que não precisa traduzir, né? Hay que seguir não sei se eu ajudo ou não ajudo. Vocês entenderam? Deu para entender, Larissa? Claro, eu não sei. Deu sim. Perfeito. Do I say it in English? What do I do? Yes. Creo que es mejor en inglés. Hay una otra pregunta aquí. Sí. Okay. Ana, você está falando de que outro diferencial do TDC e dispraxia seria a dificuldade de ideação? Los niños, yes, the kid with CDC, with developmental coordination disorder, does not have ideation problems. You're right. But not everybody with dyspraxia has ideation problems, because the ideational dyspraxia is just one type of dyspraxia. Então, uma criança que tem TDC, ela não tem problemas com ideação, mas não significa que toda criança que tem dispraxia, ela tem problemas com ideação. Então, às vezes ela tem problemas com outros quesitos da dispraxia e não com ideação. Does that make sense? Faz sentido para vocês? Yes. Okay. Let's just go back. Okay. So the types of praxis difficulties, okay, differ in the literature. So if you read some literature, or if you get trained by a group of people, you're only going to find 3 types of dyspraxia, which are somatopraxis, visual praxis, and generalized sensory integration dysfunction. Então, na literatura, nos tipos, as dificuldades de praxis, né, nos tipos de praxis, você encontra 3 critérios. Então, só na literatura de dispraxia você vai encontrar esses 3 critérios, que é a somatopraxia, a visopraxia e a disfunção generalizada da integração sensorial. If you get trained by another set of people and you read another set of literature, you're going to find 5 types of difficulties. The somatodyspraxia, the visual praxis or visual dyspraxia, the generalized dyspraxia, and then they're going to add bilateral integration and sequencing and ideational dyspraxia, okay? So depending on which literature you use, you're going to find a little discrepancy. Doesn't mean that one is right and one is wrong, it's just the literary discrepancy right now. Ok. Então, em outras literaturas, tem uma diferença. Então, eles vão ter 5 critérios. Então, vai ser somatopraxia, visopraxia, disfunção do sistema generalizada da integração sensorial, BIAS, que é coordenação motora bilateral, e a praxis ideacional. Okay. So the first one that we're going to talk about is somatopraxis or somatodyspraxia, which is difficulties with decreased tactile discrimination, decreased proprioceptive abilities and kinesthetic abilities,
poor imitation of movements, and decreased gross motor, fine motor, and oral motor planning. Então, na somatopraxia, a gente vai encontrar uma diminuição da discriminação tátil, uma diminuição das habilidades proprioceptivas e de kinestesia, uma imitação pobre dos movimentos e uma diminuição motora grossa, motora fina e planejamento motor oral. The second type is visual praxis or visual dyspraxia, which you can find two sections in there. The first one is two-dimensional copying, like paper and pencil. I make a square and you are able to copy a square, not tracing, but copying, not imitating, but copying. So what is the difference between imitation and copy? Imitation is you see me doing the square. Copy is I have the square, you make it right here. Does that make sense? Então, na visopraxia, a gente vai encontrar duas categorias. A primeira, né, que é a de 2 dimensões de copiar. Então, por exemplo, a criança, eu vou e coloco um papel e uma caneta e essa criança vai copiar o quadrado. Então, copiar e imitar são diferentes. Então, copiar, imitar, eu vou lá, faço algo e a criança vai imitar. Agora, na cópia, eu tenho um quadrado e eu vou fazer o quadrado. Eu acho, that's right? Yeah. Yes. Okay. So yes. So when you are allowing the child to see you make the square, you're giving him the motor plan to make that square. That is why imitation does not tell you that if he has or doesn't have a praxis problem. Então, quando você mostra o que a criança precisa fazer. Então, você começa a fazer o quadrado. Você está dando um planejamento motor para essa criança. Então, então, essa criança vai lá imitar, né? Fazer o quadrado, mas isso não significa que a criança tem algum problema de praxis. So when you allow him to just have the square already as a picture and you have him come with the idea of how to make that square, that's when you can test, does he have or does not have a visual praxis problem. Então, quando você dá uma ideia, né, de como fazer esse quadrado, você dá essa oportunidade para essa criança ir fazer esse quadrado, aí que você vai observar se essa criança tem algum problema de praxis nesse momento. Okay. De como realizar essa atividade. Right. The second side of the visual praxis is constructional praxis, which is a 3-dimensional construction. So I take Legos or I'll take blocks and I do a 3-dimensional construction and I see if he can copy a 3-dimensional building. E o segundo critério da visopraxia é a construção. Então, aí é tridimensional. Então, eu vou pegar um Lego, blocos, e aí eu vou construir, e aí eu vou observar se essa criança tem essa observação tridimensional, né? De imitar o que eu acabei de fazer com os Legos e os blocos. Okay. A generalized sensory integration dysfunction is a more severe pattern. Some people call that visual somatodyspraxia. You have difficulty with visopraxis, with somatopraxis, a lot of difficulties with copy and imitation of actions, of postures, and it is a more severe pattern. Então, a disfunção generalizada da integração sensorial, ela já é um padrão mais severo. Então, se essa criança não consegue copiar, ela não consegue copiar gestos motores, gestos no global, então é algo mais grave. Então, ela tem, às vezes, uma visodispraxia, então é algo mais severo. So, bilateral integration and sequencing disorder was classified by Jean Ayres early on as a set of praxis difficulties. But what happened is that when they did the factor analytic studies, when they did the research, it has a big association with the praxis
problems, but it's not really a praxis problem. The person can learn and can imitate and copy, it's just not coordinating the two sides of the body. Então, no sequenciamento de integração bilateral, segundo a Jean Ayres, a gente vai perceber que não é exatamente um problema de praxis. Então, a criança ela não consegue coordenar essas duas partes do corpo, mas não significa que ela tem problemas de aprendizagem. The last one, which is ideational praxis, is a much more recent pattern that came out in the literature. Teresa May Benson started studying this process about 15 to 17 years ago. And it is the difficulty with ideating or conceptualizing ideas on how to do things, how to change my plan, how to problem solve through my motor actions. Então, na praxis ideacional é algo que é novo, é uma categoria nova na literatura. Então, faz 15 anos atrás, mais ou menos, que eles estão estudando essa categoria. And can you explain again the last one about the difficulty having an idea on how to solve a problem, how to do something in a different way so you're successful. So it's more like a problem solving, and it has a lot to do with cognitive and executive functions. Ok, então essa praxis ideacional é mais como questão de como resolver um problema, como idealizar a solução de algo. Então eles começaram a estudar há pouco tempo sobre essa nova forma de como eu vou idealizar para resolver esse dado problema. Okay. We have to make sure that not all dyspraxia is somatodyspraxia. There's a lot of people who say, oh, the child has dyspraxia, and they mean that he or she has somatodyspraxia. So dyspraxia is the general term for the praxis problems. Somatodyspraxia is a specific problem when the tactile and the proprioceptive or the kinesthetic, which is the somatosensory system, is involved. Ok, então a dispraxia e a somatodispraxia, elas são diferentes. Tem gente que fala, a criança tem dispraxia, então ela tem somatodispraxia, mas não é verdade. A dispraxia, ela é uma desordem prática baseada no desenvolvimento. Já a somatodispraxia é algo mais focado nos três, no propriocepção, né? Então, na propriocepção, no vestibular e no tato. Então é algo mais severo. Propriocepção, táctil e kinestesia. Sinestesia, desculpa. Eu falei outra coisa. Então, então há problemas, né, no esquema corporal, sinestesia, tátil e propriocepção. Okay. So the difficulties on the day-to-day life, we can separate difficulties in three main age ranges: in preschool children, age school children, and adolescents and adults. Então, as dificuldades, de acordo com a idade, a gente vai dividir em três. Então, na pré-escola, né, crianças, na pré-escolar, escolar e adolescentes. So, in preschool children, dyspraxia may be related to difficulties with early developmental motor skill acquisition, delayed development of self-care skills, poor play skills, speech difficulties, in a variety of social emotional difficulties. Então, no momento pré-escolar, a criança ela vai apresentar dispraxia, né, dificuldades relacionadas ao desenvolvimento motor, né, das habilidades adquiridas, um atraso aí, né, no desenvolvimento do autocuidado, das habilidades do autocuidado, uma pobre habilidade no brincar, dificuldade de fala e também dificuldades socioemocionais variadas. In school-age children, we have difficulties with handwriting, decreased participation in sports,
difficulties in school, self-esteem, and social participation. Então, lá no período escolar, essa criança ela vai ter dificuldades, né, no momento da escrita, diminuição na participação em esportes, dificuldades na escola, uma baixa autoestima que vai afetar a participação social dessa criança. And finally, in adolescents and adults, dyspraxia may be related to difficulties with driving, instrumental activities of daily living, maintaining employment, mental health concerns such as anxiety and depression may occur. Então, na adolescência ou na idade adulta, a dispraxia ela vai se relacionar com dificuldades ao dirigir, nas atividades de vida diária, em manter um emprego, na saúde mental, né? Então, como nas áreas de depressão, ansiedade. So what we can see is that all of the areas of occupation throughout the lifespan are affected by dyspraxia, and a lot of the difficulties, now I have it in Spanish. The client factors, the client factors are also affected. So dyspraxia is a lifespan difficulty that starts in adolescence and in early childhood, and if not treated, can go through adolescence and adulthood, affecting all the areas of occupation. Então, vai ter implicância nas áreas ocupacionais, né? Que está nas áreas ocupacionais de educação, jogos, atividade de vida diária e também nas habilidades de desempenho e fatores, né? Conexão, interação social, comunicação. Então, vai afetar essas áreas de terapia ocupacional, né? De desempenho ocupacional. So we can treat dyspraxia using a sensory integration approach because a lot of the difficulties from dyspraxia come from sensory processing disorders. So Ayers emphasized body schema as the foundation for praxis and its relationship to somatosensation. Então, o tratamento da dispraxia na integração sensorial, né? A Jean Ayers, ela enfatiza, né, que o esquema corporal é a fundação da praxis, né, e o relacionamento com o somato sensorial. Então, é aí que a gente vai focar o tratamento. So based on this hypothesis, she identified some key tenets of intervention for dyspraxia, which are active sensory motor activities, the just right challenge, and adaptive and elicit adaptive motor responses. And all of these things remain current today. Então, a hipótese, né, é baseada na hipótese de relacionamento, né, que ela identifica na intervenção de dispraxia, né, que é o engajamento em ações, atividades sensório-motoras, que apresenta desafios e adaptações motoras, né? Respostas de adaptações motoras, isso. Respostas adaptativas motoras, perdão. También usamos, we also use other approaches in order to treat dyspraxia. So we use motor learning and motor control theories, contextual and ecological approaches, and mental practice approaches, because sensory integration provides a framework to treat the praxis deficits, but then other theories of motor behavior offer additional insight to interventions to facilitate the development of praxis. Então, o aprendizado, outros meios, né, para desenvolver o aprendizado motor e o motor teórico, o controle de teorias, né, de aprendizado motor, o ecológico, o contextual, né, a contextualização dessa criança, as práticas práticas mentais e, claro, a teoria de integração sensorial. Então, tem algumas outras teorias de comportamento motor,
de intervenção para facilitar, né, o desenvolvimento da praxis. If you remember, when Tony, the little boy going through the machine, he was stuck and he was stuck. And when I told him to think about what did he have to do, and he had that mental ability to figure out in his mind what he had to do, he was able to go through the machine. But if I would have just let him stay there and not give him that cognition, then he couldn't have done it. Então, quando do menino, Tony, que é do vídeo da máquina, quando eu comecei a falar para ele, né, que de trazer uma memória daquilo que ele precisava fazer, né, dando comandos verbais, ele teve a habilidade de conseguir passar pela máquina, né? Ele conseguiu lembrar aquilo que ele já tinha feito anteriormente. Ok. Yo creo que eso es todo acerca de Praxis por hoy. If you have any questions, then just we can. I think we have like 15 minutes or so. I'm sorry we're late. We had a lot of technical difficulties, so I'm sorry and thank you for your patience with all of that. Então agora está aberto para perguntas. A gente só tem 15 minutos para essas perguntas. Eu peço desculpas porque nós tivemos dificuldades técnicas, né? Então acabou atrasando nisso. Então eu peço desculpas por isso. Pilar, a gente tem que te agradecer, imagina, não tem que pedir desculpas, a gente está aqui tendo um momento super importante para a gente, né, você trazendo mais uma reflexão aí sobre os tipos de dispraxia e as dificuldades mais evidentes aí que possam saltar aos olhos, né, e uma coisa importante que você traz é que, apesar dos sinais, o terapeuta ocupacional precisa fazer uma avaliação. Desculpa, Pilar, você está me compreendendo? Sim. Ah, sim? Desculpa. Me para, senão... E é importante frisar, né, o quanto que o terapeuta ocupacional tem um conjunto de ferramentas para avaliar e chegar nesse diagnóstico final, né, isso é importante que você traz para a gente. E eu tenho uma pergunta que eu queria te fazer. Pensando que existe uma variedade dos tipos de dispraxia e dos tipos de dificuldades resultantes, né, de uma forma geral, esse momento que a gente tem vivido, passamos agora, de isolamento, como que você sentiu o retorno à clínica, vocês estão atendendo, né? Sim. Como você sentiu o retorno dessas crianças à clínica e se foi possível ajudá-los a partir do teleatendimento com estratégias à distância, né, de uma forma mais geral? Sim. ¿Español o inglés? ¿Qué quieren para las preguntas? Creio que é melhor espanhol ou inglês. Que pensam, pessoal? Acho que é melhor espanhol, né? O que vocês acham? Espanhol. Ok. Los niños con dispraxia específicamente y los niños con problemas de modulación y de regulación tuvieron mucho problema estando en cuarentena y atendidos por el computador. Creo que la mayoría de los niños con dispraxia regresó un poquito porque los papás no entienden cómo guiarlos o cómo darles el desafío justo y la manera como las familias interactúan con estos niños es de darles muchos desafíos y los desafíos son más altos de lo que los niños pueden tolerar y había mucha frustración y se desregulaban mucho. Entonces, cuando llegaron de vuelta a la clínica nos estamos dando cuenta que aunque se hizo mucho colaboración con los padres y se les trató de enseñar, ese toque terapéutico que tenemos y ese entendimiento de la parte sensorial con el desafío justo no se puede enseñar muy fácil. Entonces sí fue bastante difícil. Están recuperando y están cogiendo fuerza rápidamente, pero sí fue complicado.
vou complementar um pouquinho, Pilar, e até te perguntar sobre a importância até do conhecimento dos pais, né? Até por essa dificuldade do manejo, e a gente estando mais em casa, nós observamos isso com as crianças também aqui do consultório, que as atividades do cotidiano, elas foram mais cobradas pelos pais, né? Então, coisas em casa, às vezes ajudar a pôr a roupa no varal, e a criança não conseguir e ser taxada de preguiçosa, não quer fazer, por mais que o pai entenda que tem um prejuízo, eles não conseguem observar, assim, né, a forma disso, né? Porque no saben cómo ayudarlo de la manera necesaria. Entonces, o lo ayudan mucho o no lo ayudan y el nenito se frustra. Entonces, es bastante difícil. Y tanto tiempo en la casa desmotiva a los niños para buscar sensaciones, explorar el ambiente y se ponen más letárgicos. Entonces, es complicado. Y estoy viendo una pregunta que dice que quieren que explique otra vez la diferencia entre somatodispraxia y dispraxia. Me voy a volver un poquito acá. Ok. Entonces, dispraxia es la dificultad con el control motor generalizado que proviene de una base sensorial. ¿Okay? La dispraxia puede clasificarse en somatodispraxia, visuodispraxia, visuosomatodispraxia y praxis ideacional. ¿Okay? O sea, que hay, pongamos que sean 4 clasificaciones diferentes de dispraxia. Somatodispraxia es una de esas clasificaciones, que es específicamente la praxia o los problemas de praxis que se dan con unos fundamentos de impedimentos en el feedback somatosensorial, que es el niño no tiene buen feedback táctil, propioceptivo y kinestésico. Entonces, no tiene buen esquema corporal, no entiende su cuerpo, no tiene buen feedback somatosensorial, entonces no sabe cómo usar su cuerpo. Un niño con dispraxia puede ser, por ejemplo, un niño con una visuodispraxia, que tiene muy buen feedback somatosensorial, tiene muy buen esquema corporal, pero que no puede escribir bien o no puede construir bien porque tiene un problema visomotor también. Entonces la percepción visual está más alterada y un poquito la percepción táctil, especialmente en las manos. Y no tiene que ser todo el problema de esquema corporal. ¿Está claro? ¿Leticia? Okay. Pilar, tinha uma pergunta da Larice também, falando sobre o diagnóstico, né? Se os neurologistas, médicos neurologistas chegam no diagnóstico, ou se é mais o terapeuta ocupacional, como que é aí para vocês? En Estados Unidos, los pediatras y los neurólogos diagnostican trastorno del desarrollo de la coordinación. Y ese, como es un poquito más elevado que la dispraxia, cuando ellos llegan a terapia ocupacional, yo evalúo si hay bases sensoriales. Si hay bases sensoriales, yo le digo a la familia y le digo al médico, tiene base sensorial, voy a tratarlo como una dispraxia. Igual no Brasil, então. Mas aqui no Brasil há muita confusão ainda com a nomenclatura e essa divisão. Às vezes enxergam como um todo aqui. Muitos. Isso. Uma coisa só. Exato. Essa discussão tem sido muito nova para a gente aqui, né? Essa diferenciação e poder fazer essa diferença do que é de base sensorial, né? Pilar, pensando um cotidiano mais próximo aí, até para os pais que estão nos ouvindo hoje, do ponto de vista de cotidiano, de rotina, o que seria um apoio significativo, né, para as famílias, do ponto de vista
principalmente, que tenham crianças e filhos com dispraxia. Sobretudo, o Brasil ainda se encontra grande parte em isolamento social, e uma parte voltou. A gente está num momento muito misto, né? Alguns estados voltaram, outros estão em maior alarme, outros voltaram para o cotidiano e voltaram novamente ao isolamento. Assim, o que seria um apoio importante que eles possam observar e pedir apoio? O que seria uma orientação mais geral aos pais? Yo creo que lo que más les diría a los padres es mantener a los niños activos en actividades somatosensoriales. Entonces, correr bastante, estar involucrados en las tareas de la casa, que tengan que ver con el cuerpo, barrer, ayudar a aspirar, limpiar los vidrios, que tenga bastante input perceptivo, empujar. Yo les digo a los papás acá que le diga al niño que levante los cojines del sofá mientras el papá aspira por debajo, que hagan bastantes actividades táctiles, que los ayuden a cocinar, que hagan bubble bath y que los hagan parte de la rutina diaria. Por ejemplo, para vestirse, tú te pones la camisa y yo te la botono. Y que hagan como aquí se dice forward chaining. Tú haces la parte más fácil y yo hago el resto. El próximo día tú haces los 2 pasos más fáciles y yo hago el resto. Pero siempre que tengan un poco de envolvimiento, si sea mínimo en todo, porque estos niños tienden a volverse dependientes de los padres, porque como les cuesta tanto trabajo, las actividades motoras, las actividades de autocuidado, se vuelven no solo dependientes, pero también como stubborn, como muy, ¿cómo se dice stubborn? Cabeciduros, pues como se dice en Colombia, como que no lo quieres hacer, sí. Y entonces yo creo que es un juego que hay que hacer con los papás para que se le dé bastantes actividades somatosensoriales, pero a la vez que se les den trabajos rutinarios donde ellos se sientan satisfechos, que lo pueden hacer, que sea una rutina que sea satisfactoria para ellos, pero que lo tengan que hacer todos los días. Así sea subirse la última parte de la media, pero que sea tu trabajo, que no siempre dependan de su papá. E é interessante isso, né, da gente poder envolvê-los no cotidiano da casa, né? No dia a dia das rotinas, e ver o que isso pode ser interessante, divertido, né? Mas essa participação cíclica, né, nas atividades do dia a dia é bastante interessante, né? Nós observamos também aqui que esse período traz fatores muito positivos das observações que os pais têm, né, dos convites feitos aos filhos, das estratégias desenvolvidas na casa para que pudessem envolver em uma atividade ou outra, né, e algumas crianças até por ser um momento muito afetivo, muito envolvente, as crianças com uma participação maior, né, com apoio significativo de seus pais. Então a gente nota que, apesar das dificuldades em alguns momentos se acentuarem, por outros tiveram crianças com resultados, né, no sentido de uma participação maior na casa, de se apropriar, né, das atividades da casa de uma forma muito positiva, né, como se o engajamento nascesse ali de um momento muito afetuoso, né, com a família, com o cuidador de confiança, que tem, né, completo domínio da confiança ali entre eles. Então, a gente observa também isso aqui, que é uma coisa muito positiva. Não sabemos ainda em quanto tempo ficaremos nessa situação, né, de vai e volta do isolamento, né, então a gente está vendo um desafio muito grande aí, mundial, mas a gente quis trazer justamente esse tema da dispraxia e da rotina e do cotidiano, justamente para a gente explorar, né, para a comunidade de uma forma geral, de que existem muitos tipos de dispraxia, né, e há muitas diferentes formas e necessidades de avaliação, de intervenção, né, tem que ter ferramentas específicas do terapeuta ocupacional para que ele possa diferenciar esses tipos, né, que é o que você trouxe, tem que ter observação clínica, usar instrumentos, DCBQ, né, são instrumentos utilizados na prática clínica, e esse desafio, né, da criança em casa, né,
Ele está em casa, né? E uma série de boas oportunidades para envolvê-lo muito afetivamente, né? Para que ele possa fazer essa participação de uma forma mais efetiva, né? No dia a dia. E ele teria muitos ganhos com isso, né? Nessa participação. É muito bacana mesmo. Pessoal, alguém quer fazer mais alguma pergunta para Pilar? Acho que ok. Então, a gente vai encaminhar aqui para um fechamento. Bem, Pilar, muito obrigada por sua disponibilidade de participar desse projeto social, né, que estamos fazendo. Foi muito bom ter você com a gente mais uma vez. A gente só tem a te agradecer a Karina. Muito obrigada, Karina, por tudo. Esse time grande que está aí hoje, para a gente poder executar esse momento. Esperamos ter você mais vezes. E a gente vai disponibilizar esse vídeo no nosso canal do YouTube. A gente não vai colocar algumas partes, né, que ela apresentou das crianças, enfim, mas em breve a gente já disponibiliza para todo mundo o vídeo editado, tá bom? Pilar, muito obrigada, muito feliz de ter você com a gente. Luciana, gracias a todos por invitarme, um abraço, saludos a todo o Brasil. Um beijo para vocês. Até mais. Tchau, Luciana. Tchau, tchau. Thank you so much. Até o próximo. Bye. Thank you. Bye.